A liturgia deste domingo da Septuagésima é para nós uma indicação da proximidade de um mistério central da nossa fé. Há pouco tempo nós estávamos nos preparando para receber o menino Jesus e assim se encerrou, do domingo passado, nesta última semana, o ciclo do Natal. E o ano litúrgico, como vai nos dizer Dom Guéranger, ele é dividido nestes dois mistérios centrais da nossa fé. O Natal, que é a encarnação, e a morte e paixão de Nosso Senhor e a sua ressurreição com seu mistério pascal. Então essas duas datas, estes dois momentos fortes da nossa fé, dirigem todo o ano litúrgico. E este dia, que nós estamos aqui há 70 dias da Páscoa, é para nós uma ocasião para nos prepararmos para celebrar bem a Quaresma, para também celebrar dignamente os mistérios, o mistério pascal de Nosso Senhor. A igreja se reveste de roxo, mas ainda nós não estamos no tempo quaresmal. A igreja tira o aleluia da sua liturgia, tira também como contra a tradição da igreja, que antigamente, mas até hoje nós podemos fazer isso, é parte da tradição litúrgica da igreja, o dia do enterro do aleluia. Foi no dia de ontem. A igreja enterrava um papel com a inscrição aleluia e só tirava no sábado santo, onde é o dia que nós nos alegramos pela ressurreição de Cristo. A instituição da Quaresma, ela foi justamente feita para cada um de nós, para que nós possamos nos preparar bem para celebrar a paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor. Como é um momento tão importante e forte para a nossa fé, nós não podemos estar ali, naquele momento, de qualquer modo. Por isso, São Gregório Magno vai nos dizer que a igreja instituiu a Quaresma, justamente para a nossa preparação. Mas por que então, se nós ainda não estamos propriamente na Quaresma, a igreja se reveste de roxo, tira o aleluia da sua liturgia, tira também o Glória in excelsis Deo, que nós cantamos e rezamos em todas as santas missas, para nos indicar, então, a Septuagésima, semana que vem a Sexagésima, o seguinte domingo, a 50ª, e depois, então, é claro, a Quaresma, indica para nós, é como que esse domingo fosse um sinal vermelho. Nós estamos agitados, nós estamos sem muita atenção nos mistérios da nossa fé, e a igreja coloca para um sinal de alerta, o sinal amarelo. Ou seja, nós devemos nos ater àquilo que é de extrema importância para cada um de nós. Então, tendo esse preâmbulo sobre a importância deste domingo, nós devemos preparar o nosso coração para meditar a respeito da liturgia deste dia. Nós escutamos São Paulo aos Coríntios nos narrar, ele vai dizer com uma comparação muito certeira e lógica para nossa edificação, que ele usou a comparação utilizando de meios humanos, ou seja, ele vai nos relatar que os atletas, eles se abstêm e fazem grandes sacrifícios para poder alcançar ali um prêmio pelo combate. Nós também, muitos de nós, na verdade, seja por questões de saúde ou também, é claro, por uma questão estética e física, nós nos abstemos de alguns alimentos por uma dieta que muitas vezes é restritiva, por também fazer grandes exercícios físicos, mas sem, é claro, um objetivo sobrenatural. É importante, é claro, para a nossa saúde ou para aqueles que querem ter um corpo atlético, ter uma sequência, ou seja, ter um plano de vida que favoreça este crescimento dos músculos físicos. E São Paulo vai utilizar justamente dessa relação para que nós possamos colocar dentro do nosso coração a certeza sobrenatural da nossa fé. Se eles fazem estes grandes sacrifícios, por que nós, católicos, cristãos, não podemos também nos esforçar por fazer grandes sacrifícios, a rezar um pouco mais, a ter uma noção sobrenatural da nossa fé? Muitas pessoas, infelizmente, por isso que a igreja vai nos preparando para celebrar a Quaresma. Para muitos, a Quaresma é um momento de oração, de conversão, de penitência, de jejum, de abstinência, mas também para alguns tem uma mentalidade, vamos dizer assim, que não está errada, mas
que de certo modo, se não for bem cuidada, nós podemos perder o sentido sobrenatural da quaresma, que seria o quê? Nós vamos fazer penitência, abstinência de carne, vamos comer um pouco menos, fazendo certas penitências na nossa vida, de mortificações, para justamente emagrecer. Seria algo sobrenatural? Seria algo bom fisicamente. Se a gente está um pouquinho acima do peso, a gente poderia utilizar, é claro, dessa oportunidade. Mas este não deve ser o motivo primeiro e central da nossa mortificação no tempo da quaresma. É o quê? Purificar o nosso corpo dos nossos pecados e pedir a Jesus perdão por todos eles, mas tendo sentido sobrenatural. Por isso que São Paulo vai nos relatar justamente sobre essa comparação. Nós devemos ter, caríssimos irmãos, um sentido sobrenatural na nossa quaresma. E por isso que a igreja nos prepara para assim nós possamos estar bem preparados para celebrar e rezar durante a quaresma. No evangelho dessa Santa Missa que nós acabamos de escutar, o Senhor, Ele mesmo vai se comparar a um pai de família que sai a diferentes horas do dia para contratar operários para que eles pudessem trabalhar para Ele na sua vinha. Nós escutamos que Ele saiu ao amanhecer por volta das 6 horas da manhã, a hora terça, que é justamente às 7, a hora terça é às 9 da manhã, a hora sexta é ao meio-dia, a hora nona é às 3 horas da tarde, e ele sai também como último recurso para chamar aquelas pessoas que estavam ali sem nada para fazer. Ele sai às 5 horas, a 1/10 hora. Então, todos são chamados e cada um de nós também recebeu um convite do Senhor. Os outros foram contratados pelo preço justo e ele vai prometer um denário para cada um deles. Aqueles, quando já estava próximo do final da jornada, a hora 1/10, às 5 horas da tarde, este senhor saiu novamente e encontrou outros que estavam sem trabalhar e disse-lhes, eles estavam na praça, e o Senhor vai perguntar a cada um deles, por que estáis aqui todo dia ociosos? Nosso Senhor, se viesse aos nossos dias, ele justamente iria aos shoppings, porque justamente nós vamos lá, às vezes não para comprar nada, mas para gastar certo tempo da nossa vida. E eles responderam, nós poderíamos também responder a nosso Senhor, porque ninguém nos contratou, ou seja, ninguém nos convidou para estar na presença de Deus. Mas eles receberam esse chamado e foram também contratados para trabalhar na vinha do próprio Senhor. Nós podemos tirar daqui um ensinamento fundamental que o Senhor quer dar a cada um de nós. Todos os homens receberam um chamado da parte de Deus, cada um de nós, seja pelo dom da vida, nós somos escolhidos por nosso Senhor, segundo o seu desígnio divino, que conhece todas as coisas, desde toda a eternidade. Nós somos chamados à existência, Ele mesmo nos criou com a sua mão e Ele nos sustenta no ser. Mas nós sabemos que nós nascemos em uma situação de pecado e cada um de nós também foi chamado a ressuscitar com Cristo, deixando o pecado e o reino das trevas, as amarras do demônio, para ser de nosso Senhor, para ser filhos de Deus. Mas nós poderíamos também pensar que o Senhor chama uns no amanhecer das suas vidas, enquanto são jovens, quando são jovens, e sobre eles recai uma especial predileção, uma predileção divina sobre essas pessoas. Nós poderíamos pensar, por que Santa Maria Gorete, São José, que morreu mártir também no México pela perseguição comunista, nós poderíamos pensar também de um santo que vai ser declarado daqui uns dias, neste ano, o Beato Carlos Acutis. Nós poderíamos pensar, por que Deus chamou essas crianças, esses adolescentes e jovens a uma intimidade tão grande? Nós deveríamos também pensar que cada um de nós recebeu este mesmo chamado. Só que eles foram mais generosos e corajosos. Eles foram mais agradecidos a Deus e acreditaram fielmente nas palavras do Senhor. Outros, como a maioria de cada um de nós, quando já percorreram uma boa parte do caminho, eles sentem o chamado
de Deus, então nós temos sempre este chamado constante de Deus para a nossa conversão e para a nossa santificação. Todos eles que foram chamados a trabalhar na vinha do Senhor, em qualquer idade em que nos encontremos, é colaborar com Cristo na redenção do mundo. Eles entenderam, caríssimos irmãos, como os santos pastorinhos que de Fátima, eles eram crianças e tinham um sentido sobrenatural muito grande, e eles compreenderam que Nossa Senhora tinha dito a eles que eles pudessem rezar e fazer penitência. E qual foi a atitude deles? Acreditaram piamente neste chamado de nosso Senhor. Quem se sente chamado a trabalhar na vinha do Senhor deve, de modo muito diversos, participar desse desígnio de salvação que alcança a todas as pessoas. Deve caminhar para a salvação e ajudar os outros também a se salvar. Ajudando os outros, salva-se a si próprio. Nós devemos compreender, caríssimos irmãos, que nós somos chamados, mas também nós somos convidados a chamar outras pessoas para o caminho de nosso Senhor. Se nós pudéssemos refletir, a maioria de nós que estamos aqui presentes foi um dia convidado por alguém a assistir à Santa Missa, a participar de algum momento da igreja, e justamente Deus utilizou daquela pessoa para chamar a cada um de nós. Mas, caríssimos irmãos, como nós escutamos neste Evangelho, o Senhor sai a diferentes horas para contratar trabalhadores para a sua vinha. Qualquer hora, qualquer momento é bom para o nosso apostolado, para levar trabalhadores à vinha do Senhor, a fim de que sejam úteis e deem bom fruto. Deus chama a cada um de nós, de acordo com as nossas circunstâncias pessoais, com o nosso modo de ser, de adquirir novas virtudes, mas incontáveis os que talvez morram sem saber que Cristo transmitiu este chamado do Senhor a cada um. Como podemos, portanto, caríssimos irmãos, ficar parados sem falar de Deus? Talvez nós podemos nos questionar. E por que eu deveria me esforçar para levar outras pessoas até Jesus? Vai nos dizer São Paulo, o amor de Cristo nos compele. Assim como nós somos amados por Deus, nós também deveríamos, com essa certeza de que fomos amados por Ele, deveríamos levar também outras pessoas à sua presença. E São José Maria Escrivá nos vai dizer a cada um de nós que devemos santificar o nosso trabalho. Aqueles homens foram chamados para trabalhar, e trabalhar bem, trabalhar por amor. Então, em primeiro lugar, nós devemos santificar o nosso trabalho. Cada um de nós tem afazeres diários, cada um de nós tem uma vocação específica, e não podemos nunca esquecer que Jesus, nosso Senhor, quer que nos santifiquemos nessas atividades. Nós poderíamos pensar, como que eu posso ser santo fazendo coisas simples, seja indo para a faculdade, estudar para a escola, tendo uma família, tendo um trabalho? Nós poderíamos pensar que nós nos santificaríamos somente aqui na igreja, mas este é um grande erro. Nós devemos nos santificar constantemente em qualquer atividade, mas nós devemos ter, é claro, como vai nos dizer São Paulo aos Coríntios, ter o sentido sobrenatural sobre a nossa vida. Em primeiro lugar, nós devemos, como eu disse, santificar o nosso trabalho. O nosso trabalho também é uma oportunidade para nós nos santificarmos, ou seja, sendo fiéis aos horários, dando bons exemplos, e o padre talvez não terá a oportunidade de levar o nome de Jesus para as pessoas que vocês conhecem. Então vocês são de modo primário e fundamental os responsáveis de levar Jesus até a estes lugares, até a essas pessoas. Mas nós devemos também santificar os outros com o nosso trabalho, pelo nosso exemplo, pelo nosso modo de ser, pelo nosso modo de agir e também pelo o nosso modo de falar. Nós somos chamados a santificar as outras pessoas. E nosso Senhor, justamente, nós poderíamos nos questionar também se Ele teria sido injusto com aqueles homens. Se Ele chamou tantas pessoas tão cedo para trabalhar na sua vinha, Ele chamou essa vinha que nós acabamos de escutar, é justamente o quê? É a igreja. Nosso Senhor nos concede este chamado a estar, a servi-lo aqui
na igreja, com a nossa vida, toda a nossa vida deve ser uma obra para nosso Senhor. Nós poderíamos pensar, por que Ele deu a mesma quantidade de salário para aquelas pessoas que foram chamadas às 6, às 9, ao meio-dia, às 3 horas da tarde, para aqueles que foram no último momento? Porque nosso Senhor, com estes primeiros, Ele foi justo, porque Ele prometeu que daria uma coisa e cumpriu. Ele é fiel nas suas palavras. Mas Ele usou de misericórdia para muitos, e cada um de nós também devemos usar de misericórdia para as pessoas que depois de um tempo longo em pecado, elas se converteram e receberam um chamado para servir nosso Senhor. Então vemos aqui, neste Evangelho, a justiça e a misericórdia de Deus. Nosso Senhor é justo e misericordioso. Ele é verdadeiro, Ele é fiel nas suas palavras. Então, caríssimos irmãos, devemos assim nos preparar, como eu disse no início desta reflexão, que nosso Senhor nos convida nessa liturgia a parar, a acalmar os nossos corações, para que nós possamos ficar atentos ao tempo que nós viveremos dentro de poucos dias, para que não seja um momento abrupto para nós vivermos a quaresma, mas para que nós possamos fazer bons propósitos e propósitos verdadeiros, os quais nós podemos realizar todos os dias para a nossa conversão e santificação. Possamos pedir a Nossa Senhora que nos acompanha neste chamado, ela que serviu a Deus em toda a sua vida, também possa nos ensinar a servir a nosso Senhor. E assim como a ela, nosso Senhor promete o céu. Ele deu, no fim da vida todos destes santos, destes trabalhadores que trabalharam por Cristo, o prêmio eterno do céu. Nosso Senhor não nos promete uma felicidade plena aqui nessa terra, mas Ele promete a cada um de nós, se lhe formos fiéis, uma eternidade feliz, onde nós seremos plenamente realizados na eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.